Fique longe dos enganadores. Como é ruim darmos uma instrução para ficarmos longe de alguém. Mas esse foi um conselho do apóstolo Paulo, pois havia muitos enganadores, até mesmo no meio dos que estavam servindo a Deus na igreja de Roma. Homens maus que se infiltraram na igreja e estavam enganando o coração daqueles que eram mais ingênuos. Nós devemos amar sim, até os nossos inimigos, mas não podemos permitir que eles nos enganem a ponto de exercerem influência sobre nós e nos afastar das coisas de Deus, pois esse é o intuito do maligno. Quando ele percebe que não consegue nos desanimar com as lutas e as dificuldades, ele levanta pessoas para colocar dúvidas no nosso coração e doutrinas falsas a respeito de Deus. E daí nos desanimamos e deixamos de seguir a verdade que Jesus nos ensinou em sua palavra. Hoje, então, em nossa devocional, vamos seguir esse conselho do apóstolo Paulo para nos afastar dos enganadores. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Clodoaldo aqui. E vamos para mais uma devocional. Hoje o tema da devocional será Fique longe dos enganadores. E o texto bíblico vamos ler em Romanos capítulo 16, os versículos 17 a 18. Diz assim a palavra: Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Irmãos e irmãs, aqui estamos no último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 16. Ele aproveita o final da carta para enviar saudação a todos os irmãos que ali conhecia. Alguns eram seus parentes, outros eram trabalhadores árduos da obra de Cristo, outros ainda foram ajudadores diretos do ministério de Paulo, que foram Priscila e Áquila, inclusive, que chegaram a arriscar a própria vida por amor ao apóstolo, quando trabalhavam juntos fabricando tendas. No final aqui da carta, o apóstolo Paulo mais uma vez alerta aos irmãos sobre o objetivo real de sua carta, que era para eles tomarem cuidado com os enganadores que estavam no meio da igreja. Gente que se dizia crente, mas que na realidade queriam viver a religiosidade antiga e, com isso, ficavam disseminando doutrinas humanas que satisfaziam apenas seus próprios apetites e interesses. Eles tinham palavras suaves e muita bajulação. Com isso, ganhavam o coração dos mais ingênuos e provocavam uma verdadeira divisão e muita confusão entre os irmãos. E diga-se de passagem, a pior das confusões, que é a confusão doutrinária, a confusão da fé e da maneira de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, infelizmente, tem atingido muitas pessoas hoje em dia, gente honesta e de boas intenções, mas que seguem mentiras bem contadas e que chegam a parecer até mesmo verdadeiras. Paulo então orientou aos irmãos para que se afastassem desses enganadores, pois eles poderiam provocar, em nome da religiosidade, uma verdadeira desobediência a Deus, pois queriam que os convertidos a Cristo voltassem a seguir a lei de Moisés e o judaísmo, anulando assim toda a obra da graça de Deus que enviou Jesus para cumprir toda a lei e morrer pelos nossos pecados. Creio que devemos amar as pessoas, sejam elas quem forem, mas tem algumas dessas pessoas que vivem para enganar os outros. A essas, nós podemos amar meio que de longe e não permitir que elas venham a nos influenciar com suas falas mansas e cheias de elogios.
Nós conseguimos perceber gente assim. São pessoas maldosas que gostam de enfiar minhoca em nossa cabeça e nos fazer duvidar dos outros, duvidar do amor de Deus e às vezes nos fazem duvidar até de nós mesmos. Avalie direitinho seus amigos e as pessoas do seu relacionamento mais próximo. Não quero que você saia julgando todo mundo, se afastando das pessoas, não é isso, e os chamando de enganadores. Meu Deus, você sabe bem o que eu estou falando e te dando uma instrução. Quem é enganador é conhecido de longe. Então, afaste-se deles, ou pelo menos não deixe que ele te influencie com suas falácias e com suas malícias. Os enganadores são cheios de venenos em suas línguas. Não amam de verdade, apenas fingem amar e se preocupar. São fofoqueiros e amam relatar o fracasso dos outros. Amam disseminar mentiras e provocar divisões e desanimar projetos sérios. Que Deus trate com os enganadores, porque nós não temos condições de lidar com eles. Muitas vezes estão a serviço do pai deles, que é o diabo, pois ele é o mestre do engano. Por isso, faz seus discípulos trabalharem tão bem. Nós somos de Cristo, seguimos ao Evangelho do Senhor, seguimos a palavra de Deus, fomos lavados, remidos e comprados pelo sangue de Jesus. Não vamos permitir que mentiras disfarçadas de verdades atrapalhem a nossa fé, a nossa comunhão com os irmãos e com a igreja e nem a nossa caminhada cristã. Amém? Fique esperto, afaste-se dos enganadores, daqueles que têm fala mansa e gostam de nos bajular com seus elogios falsos, querendo sempre arrancar algo de nós ou enfiar alguma mentira no nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor e logo depois nós vamos louvar ao Senhor, agradecer a Deus e também pedir nas nossas orações aqui, na nossa corrente de fé e oração, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, é uma palavra muito forte de exortação, Senhor, hoje, para nos afastarmos daqueles que nos enganam, meu Pai, ficarmos longe daqueles que querem nos bajular, nos elogiar com falsas palavras, meu Deus, e assim tentarem entrar na nossa mente para, ó Deus, nos conduzir para a perdição. Em nome de Jesus, não nos deixe ser ingênuos, ó Pai. Revela-nos, ó Deus, dá-nos discernimento espiritual para não emprestarmos nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração aos enganadores. Eles são filhos do diabo e, ó Deus, querem nos enganar, querem nos atrapalhar e nos atormentar na nossa fé e confiança com o Senhor. Que o Senhor venha tratar com eles, ó Pai. Nós apenas oramos e pedimos que um dia eles se convertam e, ó Deus, vejam o Senhor Jesus como a verdade e larguem o caminho da maldade. Em nome de Jesus, proteja-nos com o teu sangue, livra-nos de todo engano, de toda mentira disfarçada de verdade, Pai. No nome de Jesus nós oramos, clamamos a Ti. Temos certeza que o Senhor, ó Deus, vai nos guardar e nos livrar de toda essa maldade, Pai. Obrigado pela sua palavra que nos alerta, Senhor, desses enganadores que muitas vezes, ó Deus, querem nos desanimar na vida cristã, na vida da igreja, na vida de comunhão, no nosso casamento, Deus, nos nossos relacionamentos com amigos. Enfim, ó Deus, os enganadores estão aí e nós não podemos deixar que eles prevaleçam. Em nome de Jesus oramos e pedimos ao Senhor que nos guarde disso. Paizinho, agora nós vamos interceder uns pelos outros, orar por aqueles que estão em sofrimento, ó Deus, sofrendo, ó Deus, dores, lamentos, tristezas e angústias, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que perderam algo importante, um emprego, quem sabe uma amizade, que o Senhor possa estar consolando, confortando e abençoando a vida dessas pessoas. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, oramos, ó Deus, por aqueles que estão no hospital, enfermos ou que operaram, fizeram uma cirurgia ou que vão fazer, que o Senhor possa guardar
abençoar a vida dessa pessoa. Oramos pelos nossos inimigos, Pai. Não que nós, Deus, tenhamos inimigos, mas às vezes alguns se fazem assim, né, Deus? Nos provocam, às vezes brigam com a gente, mas nós os abençoamos, que o Senhor possa guardá-los de todo mal, meu Deus, e que eles possam prosperar. Assim diz a palavra do Senhor, meu Pai, para a gente fazer, e fazemos isso em nome de Jesus. Paizinho querido, oramos por aqueles que estão desistidos e desanimados. Quem sabe, Senhor, pessoas que estão até pensando no suicídio. Ah, Jesus, ajuda essa pessoa, mostra o poder da vida para ela. Senhor, em nome de Jesus, repreende essas vozes malignas que estão atormentando essa pessoa dentro da sua mente, dentro do seu coração, para ela tirar a própria vida. Ou Deus, ou quem sabe, para ela sumir, para ela largar a família, para ela largar o emprego, enfim, Pai. Ó Deus, essas vozes querendo fazer com que o teu filho e a tua filha venham a sofrer. Nós oramos, ó Deus, profetizamos bênçãos sem medida sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem. Eu não sei qual é o milagre, qual é a causa impossível que o teu servo e a tua serva têm enfrentado, ó Deus, mas eu sei que o Senhor é Deus para agir, e a tua palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Assim nós oramos, Pai, e abençoamos a todos os nossos irmãos, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Palavra forte, uma palavra de exortação no finalzinho da carta de Paulo aos Romanos. Hoje terminamos essa carta para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Continue firme conosco todos os dias, 6 horas da manhã. Estamos juntos aprendendo da palavra e orando ao Senhor. Compartilhe essa mensagem, inscreva-se nos nossos canais aí do YouTube, aperte o sininho, por favor, e coloque a opção todas, porque aí toda mensagem que eu colocar vai chegar aí te avisando, aí o YouTube vai te avisar. Tá legal? Grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia. E eu quero te desejar, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus.